Alguns colegas advogados e advogadas estão promovendo grandes encontros presenciais nesta fase de pré-campanha das eleições para a OAB, que ocorrerão somente em novembro. Embora os registros fotográficos dos grupos apareçam com os rostos cobertos com máscaras verdes ou laranjas e registros feitos pelos próprios pré-candidatos, observamos que ao longo dos encontros, realizados via de regra em locais fechados, as máscaras de pano são dispensadas e colocadas apenas no momento da foto como simulação de cuidado. Os grandes almoços, jantares e festas são parte da estratégia da velha política já reiterada na OAB para angariar eleitores. Mesmo antes da pandemia iniciada no ano passado, que obrigou o Brasil e o mundo a adaptar as relações sociais, já apresentávamos as nossas críticas a esta forma de fazer política, mais uma face da desigualdade econômica que interfere diretamente nos resultados do pleito. Considerando o atual contexto, precisamos ainda mais deixar explícita a nossa indignação com as aglomerações. A OAB foi protagonista do grande movimento cívico que, preocupado com o abuso do poder econômico, ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional o financiamento privado das campanhas eleitorais. Todavia, internamente, não pratico o que discursa. Estamos acompanhando pré-campanhas para a ordem milionárias que abusam do poder econômico ao financiar atividades com mega estrutura regadas a comidas e bebidas sem custo para os participantes. Nós, da Ordem Democrática, reivindicamos que o Conselho Federal da Ordem, com urgência, regulamente as pré-campanhas, limitem os gastos excessivos, restabelecendo a isonomia entre as pré-candidaturas, o que é uma exigência do nosso Estado democrático de direito. O avanço na vacinação do DF é notícia a ser celebrada. Afinal, a vacina é a luz no fim do túnel que a pandemia nos meteu. Contudo, a vacinação não é garantia de volta à normalidade. Vacina é estratégia de proteção coletiva, não individual. Estamos todas cansadas, exaustas, ansiosas por retornar à normalidade, mas infelizmente a pandemia não responde ao nosso cansaço, e sim a estratégias inteligentes e coordenadas de prevenção ao contágio. Vários países que já tinham adotado medidas de flexibilização das medidas de segurança e flertavam com a reabertura total, precisaram adiar os planos ou até mesmo endurecer as medidas de isolamento social nas últimas semanas, a tentar conter o avanço da variante Delta, que coloca em xeque, inclusive, a eficácia da vacinação. Desde o começo da pandemia, o Brasil teve a oportunidade de ver os acertos e os erros de outros países, dispondo de todos os meios para antecipar-se e adotar medidas para salvar vidas. Porém, os interesses políticos, financeiros e pessoais continuam impedindo a adoção de medidas respaldadas em critérios científicos. Vemos isso nas medidas assodadas por parte dos governos e da população, na flexibilização de medidas de segurança em momento crítico do contágio. Continuaremos celebrando cada dose de vacina aplicada e esperando um momento seguro para poder abraçar todos e todas, ansiando pela oportunidade de reunirmos-nos para comemorar a vida e também para lamentar as tantas que perdemos desde março do ano passado. Nosso projeto político é comprometido com a vida, com a responsabilidade social e sanitária. Não fecharemos os olhos ou simularemos qualquer condição de normalidade. Uma política nova e responsável é a proposta do movimento Ordem Democrática. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso com a vida, a nossa responsabilidade sanitária. Pedimos a todos e todas que não promovam aglomerações e pedimos que, se puderem, continuem adotando as medidas necessárias para conter o avanço da doença, usem máscaras adequadas e posicionem-se contra o negacionismo científico.